Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos vitória de Deus em todos os níveis da tua vida, família, casamento, negócios, projetos, sonhos, que haja uma visitação sobrenatural de Deus na tua vida agora. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, toque-a com a tua glória, toque-a com o teu favor. E, Senhor, nós te pedimos perdão por todos os nossos pecados. Santifica nossos lábios, nossos olhos, todo o nosso ser. Nos rendemos a Ti, Jesus, completamente e consagramos a Ti esse dia, para que esse dia seja uma bênção, no nome de Jesus. Deus te abençoe, estamos firmes no propósito, orando por vitória em todos os níveis, orando às 6 da manhã e às 18 horas. É uma alegria para mim começar o dia aqui junto com você hoje. E eu quero começar com um testemunho que glorifica o nome de Jesus. Testemunho que vai edificar a sua fé. Deus opera milagres e maravilhas acontecem aqui nas orações. Você crê nisso? Eu quero compartilhar esse testemunho da Magda. No dia 24 de maio, ela teve um acidente de trabalho de 2024. Um tombo aparentemente bobo, mas que destruiu meu braço direito e me fez perder todos os movimentos. Passei por uma cirurgia onde foi colocada uma placa e 22 parafusos. No início eu não sentia meu braço, ele ficou completamente sem movimento, como acontece com quem sofre um derrame. Todos os diagnósticos indicavam que ele não voltaria a ficar firme. Numa segunda, cansada da dor e da frustração, eu fui dormir. Na madrugada acordei às 3 horas da manhã com muita dor e senti como se alguém estivesse mexendo perto do meu cotovelo. Na hora sorri e falei com Deus, o Senhor está mexendo no meu braço. Quando acordei pela manhã percebi que estava levantando a minha mão sozinha. Sempre criei na palavra que o Senhor liberou para mim em uma live das 6 horas da manhã, quando falou o ano do meu nascimento e mencionou a pulseira do hospital, dizendo que Deus estava visitando uma pessoa que estava de cama e que a cura seria completa. Cada vez que recebia um diagnóstico ruim dizendo que meu braço não voltaria ao normal, eu me agarrava àquela palavra e a certeza de que seria curada. Jesus Cristo opera milagres. Que maravilha teu testemunho, Magda. Eu fico feliz por você. Jesus é lindo. Olha o que Ele está fazendo. Que maravilha, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus, você que está aí ao vivo junto conosco? Que coisa tremenda, gente. Por isso que a gente tem que compartilhar as orações. Tem tanta coisa boa acontecendo. Deus está fazendo tantas coisas lindas, maravilhosas. E nós estamos aqui, somos testemunhas oculares dessa grandiosidade que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. E hoje eu quero trazer uma palavra sobre Davi e a sua intimidade com Deus. Como isso impactou no seu destino. A tua intimidade com Deus, ela vai impactar diretamente no teu caminho. Em 1 Samuel capítulo 30, se você puder me acompanha, seja escutando ou com uma Bíblia aberta. 1 Samuel 30, verso 3 diz assim: Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Giselita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, o Carmelita. Também Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porquanto a alma de todo o povo estava amargurada, por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Essa é a primeira parte. Eu quero que você entenda que Davi, ele estava fazendo a vontade de Deus. Deus tinha planos na vida dele. Mas a Bíblia diz que um exército inimigo atacou a cidade de Davi, aonde estava as mulheres dos seus homens, estava os filhos
de todos que acompanhavam Davi. E quando Davi chegou na cidade, a cidade estava destruída e todos haviam sido levados cativos. Diz que eles choraram muito e depois disso começou os levantes, onde homens começaram talvez a xingar Davi, outros a dizer que iriam matá-lo, destruí-lo, enfim. Porque quando se está passando por uma tensão dessas, o ânimo das pessoas se descontrola. E aonde que eles foram para, descomprimir a sua alma e para, tirar aquela raiva? Eles foram na cabeça, eles foram a Davi. As pessoas sempre tentam culpar os outros pelas derrotas e pelos problemas que eles estão enfrentando. Davi não tinha culpa do que estava acontecendo, ainda que ele estava guerreando as guerras do Senhor e deixou a família, talvez sem um exército, sem os pais para protegerem os filhos, sem os maridos para protegerem os filhos. No entanto, não era motivo do exército dele, que era tão leal a ele, querer matá-lo. Mas a Bíblia diz aqui que Davi, em meio, a esse caos que ele estava vivendo, ele se fortaleceu no Senhor. Todos nós vivemos caos em nossa vida. Momentos onde, as pessoas querem a nossa cabeça. Momentos que está tudo estranho e você está inseguro com tudo aquilo que está vendo, porque talvez na cabeça de Davi isso não fizesse lógica, porque ele estava batalhando as batalhas do Senhor e agora a cidade que era para estar protegida estava por terra. Então, em meio a esses conflitos, até mesmo internos, Davi se fortaleceu em Deus. Você sabe o que significa se fortalecer em Deus? É, mesmo em meio à dor, você dizer: Senhor, eu confio em Ti. Mesmo em meio ao caos, você se dobrar para orar e confiar que o Senhor tem um plano. Eu creio que Davi estava com essa conexão de Deus. Ele acreditava que Deus tinha um plano. E assim nós também temos que acreditar que Deus tem um plano. No verso 7 de 1 Samuel capítulo 30, diz assim: Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a essa tropa? Alcançá-la-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo recobrarás. Davi, ele pediu permissão a Deus para ir atrás dos seus inimigos. Então, guarde bem isso no seu coração. Mesmo em meio à dificuldade, que ele poderia ser impulsivo, que ele poderia dizer aos homens: vamos atrás deles, ele decidiu orar e pedir uma permissão para Deus, pedir uma direção para Deus. É isso que a gente não faz, porque quando temos problemas para resolver, a gente já sai resolvendo do nosso jeito e queremos vencer a batalha usando as nossas próprias estratégias, com as nossas próprias ideias, e não é assim que vai funcionar. Quem tem uma palavra carrega não só um amparato de Deus, mas carrega também uma permissão de Deus, aonde Deus ele está lhe abençoando para você ir. Então, a direção vem a bênção, tornando você abençoado. E Davi sabia, e eu, me emociono com isso, porque uma pessoa que realmente acredita que uma direção de Deus é tudo o que ela precisa, além das suas forças, porque Davi era habilidoso, ele com certeza, se perseguisse pelo natural, ele conseguiria alcançar, mas ele dependia de Deus. Nós precisamos depender de Deus para termos resultados maiores. A nossa dependência de Deus, ela também é um louvor. A nossa dependência de Deus é uma adoração. A nossa dependência de Deus faz com que aceleremos no nosso propósito. Deus estava aprovando o coração de Davi e ao mesmo tempo ele estava sendo aprovado por Deus, porque ele agiu do jeito certo. Ele agiu do jeito certo, ele orou a Deus: Senhor, eu vou, o Senhor vai me dar vitória. Porque ele não sabia para onde ir. Ele não sabia para onde ir. Imagina, um território, você não tem GPS,
né? Você não tem um helicóptero para fazer busca, você não tem carro, só tem cavalo. E sabe para onde ele iria? Aqueles inimigos, eles poderiam ter ido para qualquer lado. Então Davi precisava realmente de um milagre de Deus, ele precisava de uma direção de Deus, e ele se colocou nessa dependência. E aqui também me surge algumas coisas. As pessoas te amam até que algo errado acontece com você. As pessoas te amam até você não falhar, até elas não se decepcionarem. Tem gente que vai estar com você, sabe, enquanto você está vencendo. Porque se você parar de vencer, elas vão deixar você. E isso faz parte da nossa caminhada, faz parte da faculdade do Espírito Santo na nossa vida. As pessoas não lidam bem com isso. Em grande parte não lida bem. Porque ela pensa assim, quem deveria estar comigo não está. E isso cria uma revolta nas pessoas. Muitos dos discursos que a gente vê, até na própria internet, na verdade você vê às vezes a pessoa defendendo uma coisa ou falando uma coisa, e tudo aquilo é resultado de um trauma que a pessoa carrega. Porque foi abandonada, porque não acredita mais em ninguém, não acredita mais em nada. Tem gente que senta para conversar comigo e diz exatamente isso. Eu não acredito mais em ninguém. Eu sei que isso é uma coisa muito forte que eu estou falando, mas tem gente que me diz isso. Eu não acredito mais em ninguém, eu não acredito mais em nada, porque fizeram isso para mim. Eu sei, é dolorido demais. Isso machuca a gente por dentro. Isso é uma dor na alma, é uma raiva também que dá na pessoa. Mas, sabe, em meio a tudo isso, nós temos que aprender a lidar com a situação, a administrar ela. Escreve aqui nos comentários, você tem que aprender a administrar as situações. Porque algumas pessoas, quando elas são feridas, elas já vão para a internet e rasgam o verbo. Quando são feridas, elas ficam tão revoltadas e começam a descontar em todo mundo. E um detalhe, quando uma pessoa está ferida, qualquer coisa que acontecer, por menor que seja, ela já vai tornar aquilo um monstro na vida dela, porque ela está machucada. Uma pessoa que está machucada, sabe, até do braço, nós lemos aqui o testemunho dessa mulher que não conseguia ter mobilidade no braço. Bem, se você tocasse no braço dela com o seu dedo, enquanto ela, logo após ela ter feito a cirurgia, ela vai gritar de dor. Por quê? Porque ela está sensível à dor. Ela está sensível, ela está machucada. Na vida da gente é a mesma coisa. Às vezes a pessoa, ela está machucada, ela está tão machucada que acontece, sabe, a mínima vírgula, e ela já, sabe, atropela tudo pela frente, já começa a falar um monte de coisa. A Bíblia nos diz no verso 14, olha o que está escrito: nós fizemos uma incursão sobre o Neguebe dos Queratitas, sobre o de Judá e sobre o de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. Perguntou-lhe Davi, poderias descer e guiar-me a essa tropa? Respondeu ele, jura-me tu por Deus que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, eu descerei e te guiarei a essa tropa. Deus enviou uma pessoa que estava perdida e que Davi ajudou no caminho. E essa pessoa, ela esteve com a tropa que atacou Ziclag, que atacou a cidade de Davi. Olha que tremendo. E Davi ajudou essa pessoa, deu comida, deu água, e essa pessoa o guiou até a tropa inimiga. Quando você ora, Deus vai preparando tudo no seu caminho. Deus prepara as pessoas, Deus prepara a porta aberta, Deus prepara o colégio para os seus filhos. Sabe, Deus vai preparando tudo. Tudo acontece pela direção de Deus. Quando você está na direção de Deus, sabe, você está com aquele que abre portas, exatamente, aquele que abre portas para você. E se você prestar atenção, Davi, quando encontrou esse homem no caminho, ele foi ignorado pelos seus aliados, mas ele foi recebido por Davi. Tem gente que vai sair de lugares só por tua causa. Deus vai colocar pessoas para te ajudar, pessoas para serem bênção na tua vida, só por tua causa, porque você está numa direção de Deus.
Então, estar na direção de Deus vai atrair os ajudantes do destino para que eu consiga encontrar o meu propósito. Então, você não está sozinho como você pensa. Existe todo um trabalhar de Deus. Então, quando eu estou na direção de Deus, Deus está trabalhando na minha vida. Quando eu estou na direção de Deus, as coisas estão acontecendo numa velocidade maior do que eu imagino. Agora, eu quero que você volte ao verso 8. Olha o que está escrito. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei. Respondeu-lhe o Senhor: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo recobrarás. Sabe o que os homens fazem? Eles fazem primeiro e depois pedem ajuda para Deus. Então eles abrem a empresa e depois pedem ajuda para Deus. Eles mudam e depois pedem ajuda para Deus. Eles decidem e depois pedem ajuda para Deus. E quando tudo dá errado, aí eles pedem ajuda para Deus. Davi fez ao contrário. Ele primeiro disse: o Senhor vai estar comigo nisso? Isso é forte, gente. Isso é muito forte. Senhor, tu vai estar comigo. Ou seja, antes de eu colocar a mão na massa, antes de eu começar a fazer qualquer coisa, eu tenho que perguntar para Deus: Senhor, tu vai estar nesse negócio? Tu vai estar comigo? Porque é o que eu preciso. Eu não devo confiar nas minhas habilidades, eu não devo confiar nos meus recursos, eu tenho que confiar na direção de Deus. Entendeu o que eu estou falando? Não confie nos teus recursos, não confie nas tuas habilidades, por maiores e melhores que elas sejam. Você precisa de uma direção de Deus. É uma direção de Deus que você precisa. É a direção de Deus na tua vida que vai fazer toda a diferença. É a direção de Deus. Então, não é, sabe, fazer primeiro e depois pedir ajuda para Deus. É primeiro pedir a direção para Deus e depois fazer. Essa é a ordem certa no mundo espiritual, no reino de Deus, de fazer as coisas. É por isso que eu falei sobre a permissão. Davi pegou uma permissão com Deus. Davi pegou um passe livre. Davi pegou, sabe, uma autorização para romper contra qualquer exército. E eu vou dizer uma coisa para você: quando você tem uma autorização divina, mesmo que o exército inimigo seja 10 vezes, ou 20 vezes, ou 40 vezes maior do que você vai vencê-los. Não me pergunte como, mas você vai vencê-los. Porque você tem uma autorização do céu. As pessoas não têm ideia, mas uma direção de Deus é uma autorização na terra. Tudo se dobra à autorização que Deus te deu. Tudo se dobra. Ou seja, inimigos, circunstâncias, doenças, qualquer tipo de mal no seu caminho se dobra porque você tem uma autorização. É por isso que não se meta com alguém que tem uma autorização de Deus. Não se meta, não se coloque no caminho dessa pessoa que tem uma autorização de Deus. Você sabe que quando você carrega uma autorização de Deus, você está com o caminho aberto, está tudo liberado, é só você avançar. E você está carregado, sabe, de uma autoridade divina para poder avançar. Sentimentos não são fatos, eles flutuam dentro de nós. Então, eu querer uma coisa é uma coisa. Agora, qual que é a direção de Deus? Meus sentimentos flutuam. Ora eu quero uma coisa, ora eu quero outra. Ora eu sinto uma coisa, ora eu sinto outra coisa. Então os sentimentos, eles estão aqui conosco, eles estão flutuando dentro de nós. Mas qual que é a direção de Deus? É terrível quando você tem que ser guiado pelos, eu posso dizer, humores ou inconstâncias de alguém. Uma pessoa que não busca a direção de Deus. Uma pessoa que um dia está feliz, outro dia está triste. Um dia está para cima, outro dia está para baixo. Um dia ela quer quebrar tudo, outro dia ela quer construir tudo. É difícil. Você está debaixo de uma autoridade ou de uma liderança, sabe, que não ouve a Deus. Porque quando você segue uma liderança, qualquer tipo de trabalho, de igreja, de qualquer tipo, que segue a direção de Deus, você está sempre amparado. Não importa as mudanças que acontecerão, você está amparado. Você está amparado porque você
está seguindo alguém que ouve a Deus. Então, é preciso evitar decisões emocionais. E é isso que eu guerreio comigo mesmo, sabe por quê? Porque eu aprendi, assim como a Bíblia diz, que quando Deus falou com Abraão que ele deveria entregar o filho dele, no outro dia de manhã, bem cedo, ele foi fazer o que Deus disse. Eu não sei se ele consultou a mulher dele, mas eu sei que ele foi fazer o que Deus direcionou. Talvez se ele consultasse a mulher dele, talvez Sara não iria permitir. Então Abraão, de manhã cedo, ele ouviu num dia, de manhã cedo, outro dia, ele já se movimentou. Hoje eu tento fazer exatamente isso. Se Deus fala, eu me mexo. Se Deus fala, não importa se é na madrugada, não importa, eu no outro dia já estou mexendo naquilo que Deus falou comigo. Eu aprendi isso. Quanto mais rápido você obedecer, mais Deus vai poder confiar a você os segredos e os mistérios dele. Então, essa presteza, essa é a palavra, a presteza em ouvir a Deus, a presteza em obedecer, vai redundar em glória, em riquezas no teu caminho e na tua família. Davi conquistou. Davi venceu esse exército. Davi teve uma grande vitória. E os homens que queriam matá-lo agora estavam o jogando para o alto e dizendo: você é o cara, Davi. Mas na verdade Davi sabia que Deus, quando Deus dá a direção, não depende mais dele. Quando Deus dá a direção, ele só tem que seguir o fluxo e as coisas acontecerão. E é isso que nós devemos entender, que se formos guiados por Deus, nós sempre caminharemos bem e iremos vencer. Eu deixo essa instrução ao teu coração, em nome de Jesus. Quero agora declarar o Salmo 91. Antes disso, eu quero fazer um convite para você. Segunda e terça da semana que vem agora, segunda e terça, nós vamos ter um grande evento, é o nosso seminário de batalha espiritual. Grandes nomes de ministérios de libertação do Brasil estarão conosco. Serão 2 dias, onde nós vamos abrir coisas que nunca falamos para você. Com certeza você vai ser muito abençoado, é exclusivo para quem é aluno da Academia Kingdom. E se você quiser ser nosso aluno, ainda que você seja por um mês apenas, você pode hoje mesmo se tornar nosso aluno. Vá no meu site www.vinicius17.com.br ou aqui na descrição do vídeo. Também tem o meu site e o site da Academia, onde você pode entrar direto e fazer a sua inscrição para poder se tornar nosso aluno. Essa escola online é uma bênção, eu tenho dito isso. Ela é uma bênção porque ela está sendo uma plataforma de transformação na vida de muitas pessoas. Quem é aluno da academia que está aqui junto comigo hoje sabe do que eu estou falando. É assuntos primorosos, é uma bênção de Deus, tem uma unção especial sobre essa academia. E o que Deus me falou e já está acontecendo. Pessoas estão tendo o seu discernimento acelerado, coisas estão sendo construídas na vida de pessoas. Por isso eu convido você a estar junto conosco. E também domingo agora nós vamos ter um culto especial. Eu vou ministrar sobre poder e autoridade no reino de Deus. E no final quero fazer uma oração sobre todos aqueles que estão carregados, pesados espiritualmente. E se você conhece pessoas pesadas, domingo 9 da manhã, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Declarar o Salmos 91, quero pedir para você compartilhar com 7 pessoas agora essa oração. Você pode fazer isso? Compartilhar aí com 7 pessoas? Compartilhe com teus amigos, teus parentes, as pessoas próximas. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio,
e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Colocou já nos comentários seu pedido de oração? E eu quero pedir uma coisa para toda mãe que está me escutando agora. Para toda mãe que está me escutando agora. É importante teus filhos conhecerem a direção de Deus. É muito importante teus filhos conhecerem a direção de Deus. Então, compartilhe agora essa oração com os teus filhos, noras, genros, amém? Compartilha com eles, com teus netos, se você já tem neto, já grande, compartilha com essa pessoa no nome de Jesus. E às 9 da manhã de hoje, eu vou colocar o trecho de uma entrevista que eu tive com o Tiago Brunet. Eu convido você a estar com a gente, tá bom? Hoje, às 9 horas da manhã, eu vou colocar um trecho, nós vamos falar sobre críticas. Como lidar com as críticas, como vencer críticas e perseguições, tá bom? Então, 9 da manhã, não perca, vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, dá vitória a essa pessoa que está me ouvindo agora. Derrama da tua graça, do teu favor sobre a vida dela. E a minha oração, Pai, é para que ela seja visitada pelo teu poder agora e que haja vitória em todos os níveis. Haja vitória em todos os níveis na vida dela, na sua casa, na sua família. Que caia por terra todos os bloqueios de Satanás. Tudo aquilo que o inimigo tem levantado contra a vida dessa pessoa não prospere. Nós quebramos agora a influência de Satanás contra a vida dessa pessoa, contra a sua família e contra seus negócios. E nós dizemos: mal acabou para você. Sai dessa casa, sai deste lugar e que a partir de hoje entre avanço nessa vida. A partir de hoje entre transformação. A partir de hoje entre mudança. Eu oro quebrando agora as correntes de Satanás. E declaro, Senhor, a tua bênção sobre essa vida, sobre sua família, sobre seus negócios. Oramos agora, Pai, declarando que vai haver transformação dentro deste lar, vai haver transformação dentro dessa casa e que a paz de Deus vai reinar neste lugar. Oro também por todo aquele que está doente. No nome de Jesus, que seja curado agora. Jesus Cristo dá saúde, que toda alergia renda-se a Jesus, todo câncer renda-se a Jesus, todo peso nas pernas, nos ombros, nas costas, renda-se a Jesus Cristo. Senhor, que todo problema, toda doença que essa pessoa tem no sangue, nos órgãos, que haja cura e restauração agora, completa e total, no nome de Jesus Cristo. Dá vitória, Pai. Dá vitória, Pai, dá vitória para essa casa, dá vitória para essa família. Quebra agora, Pai, as correntes do inimigo em nome de Jesus e traga tempos, Senhor, de grande refrigério, tempos de abundância, tempos de crescimento, um crescimento sobrenatural. E eu oro, Senhor, para que o dia de hoje seja um dia de portas abertas, de segurança, que o Senhor guarde a nossa entrada, a nossa saída e nos livre de toda maldade no nome de Jesus. Pai, pedimos a tua bênção e o teu favor. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Você recebe essa oração? Espero que você tenha sido muito abençoado. E se você recebeu essa palavra profética, compartilha com outras pessoas. Às 9 da manhã eu te aguardo aqui junto com a gente. Deus te abençoe, paz e prosperidade. Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo, que você viverá vitórias em todos os níveis da tua vida, e tudo onde está o seu nome está sendo tocado agora pelo poder abençoador do Senhor. Que nossa semana seja uma semana de grandes conquistas, seja uma semana de livramentos do Senhor, e nós quebramos agora
toda tentativa do inimigo de nos intimidar, toda ação maligna que tenta tocar naquilo que foi Deus que nos deu, nós repreendemos agora e declaramos que tudo na nossa vida está guardado, protegido e abençoado pelo poder do Senhor Jesus Cristo e pelo poder do sangue precioso de Jesus. Senhor, nós clamamos agora a marca do sangue de Jesus sobre a nossa vida, sobre a nossa família e sobre tudo que leva nosso nome. Nós pedimos a bênção do Senhor, nós pedimos o favor do Senhor, nós pedimos a proteção do Senhor. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. Guarda, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você nesse começo de dia. Quando eu comecei a oração, eu senti uma dor bem no estômago, uma dor forte, sabe? Uma dor atravessada, sabe? Uma dor atravessada. Seja quem for que está sentindo essa dor, seja livre agora. Em o nome de Jesus Cristo. Seja você quem for que está sentindo essa dor. O Senhor também me falou de uma pessoa, Luiz Ferreira. Deus te visita, Luiz Ferreira. E esta semana o Senhor estará dirigindo teus passos e afastando o mal do teu caminho, Luiz Ferreira. E o Senhor me disse também a uma pessoa de sobrenome Pádua, que está recebendo algo do Senhor nas suas mãos. E eu creio, Deus também está trazendo consolo para essa pessoa de sobrenome Pádua, que está me ouvindo. Houve alguma perda na sua vida muito significativa e que até hoje você não conseguiu se restaurar por inteiro, mas o Senhor está te restaurando, em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra, 3 coisas que podem estar impedindo você de receber mais do Senhor. Você já tem coisas do Senhor, mas existem coisas que podem estar impedindo você de receber mais de Deus. E isso é uma coisa incrível, quando descobrimos que Deus tem mais para nós. Não é só isso, o Evangelho, por mais que você esteja há anos no Evangelho, por mais que você conheça Jesus, por mais que você tenha fé, seja uma pessoa de fé, você tem que entender, tem muito mais de Deus para a sua vida, tem muito mais para todos, em todo o mundo. Você pega a pessoa mais abençoada do mundo, a pessoa mais rica, a pessoa mais feliz, a pessoa mais completa, tem mais de Deus para a vida dela, muito mais. Só que existem alguns impedimentos que podem estar se colocando no seu caminho como um bloqueador. E um detalhe, isso não é a obra do diabo, isso também não é Deus bloqueando, é você mesmo bloqueando. Eu vou mostrar algo aqui para você, quero compartilhar essa palavra. Em Mateus capítulo 6, verso 12 diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Perdoa-nos as nossas dívidas. Jesus nos ensinou a perdoar as nossas dívidas, assim como Ele tem nos perdoado. De acordo com esse princípio, existem 3 coisas que eu quero falar com você. Primeiro, medo do passado. Há pessoas que têm medo de viverem novamente ou de reviverem certas situações do seu passado. Então elas têm um trauma. Algumas foram traídas, algumas foram enganadas, algumas passaram muito sofrimento nas mãos de gente má, de um pai mau, de uma mãe má, de um marido que era truculento. E esse medo do passado
está acorrentando a pessoa, porque todo relacionamento que ela entra, ela pensa que vai ser infeliz. Todo momento que a vida dela está indo bem, ela pensa, logo, logo vai vir um momento ruim. E isso, o que eu estou falando para você, é uma coisa muito real. As pessoas têm medo de ficarem pobres, quem já foi muito pobre antes, mesmo que seja pobre, mas, sabe, tem medo de voltar naquela condição. E isso é um tormento para algumas pessoas. Quando elas têm um medo com elas, o medo de que, sabe, tudo volte, o medo de que alguma coisa ruim aconteça, como aconteceu no passado. Você precisa de uma cura do Senhor. Isso está impedindo você de viver coisas maiores de Deus. Você tem que pedir ao Espírito Santo, preste atenção, você tem que pedir ao Espírito Santo, me cura. Me cura das memórias do meu passado, que me atormentam, me liberta esse sentimento de que a qualquer momento algo pode dar errado e a minha vida vai retroceder e eu serei infeliz. Você tem que pedir a libertação ao Espírito Santo desse sentimento. Isso não pode mais fazer parte da sua vida. Isso não pode conviver com você. Você tem que orar para que o Espírito Santo faça a obra dentro de você. E Deus fará. Ele fará a obra e fará uma obra completa em você. A segunda coisa são velhos rancores. Tem gente que guarda velhos rancores. A coisa aconteceu há 30 anos atrás. E até hoje, você carrega isso com você. Por quê? Não, mas é que na época aquilo foi terrível para mim. Naquela época, a pessoa, ela me humilhou, ela me roubou. Naquela época, eu tive perdas financeiras. A pessoa foi insensível comigo. Ela agiu de forma má. Mas isso já passou. Esses velhos rancores, você tem que pedir ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu não quero mais carregar isso na minha vida. Eu não quero mais que isso faça parte da minha vida. De repente, seu pai traiu a sua mãe. E isso foi uma tristeza para você, mas você guarda o rancor ainda. Ou você ouviu alguma coisa que até hoje você não esquece as palavras que a pessoa lhe disse. Aquilo ali entrou dentro de você, sabe, como um destruidor de sonhos. De alguma maneira lhe abateu espiritualmente. Mas eu venho aqui hoje dizer para você que essa carga que você está carregando, esse velho rancor, não está ajudando você, está impedindo, na verdade, você de seguir a sua caminhada. Você lembra que quando Jacó teve o seu reencontro com Esaú, e olha que Esaú tinha prometido Jacó de morte, exatamente, Esaú tinha prometido, porque ele se sentiu lesado por Jacó, roubado, literalmente, ele foi roubado, claro que boa parte por erro dele, mas a Bíblia diz que Jacó, ouvindo a Deus, ele decide voltar para sua terra e ele iria reencontrar com esse irmão. E sabe o que preocupava Jacó? Os velhos rancores, que não vinha da parte dele, mas vinha da parte do irmão dele. Só que Deus trabalhou no coração do irmão dele e restaurou essa relação. Da mesma forma, Deus quer trabalhar nesses rancores antigos. Eu não sei, sabe, o que você carrega ainda na sua mente, no seu coração, mas o Espírito Santo me deu essa palavra para que você se liberte disso. Esses velhos rancores que você guarda, é isso aí que está travando a tua vida espiritual. Está impedindo você de receber mais de Deus. Aí você diz assim, e como é que eu me liberto desses velhos rancores? Como é que eu tiro isso de mim? Você tem que pedir a Deus. Você tem que pedir a Deus que Deus trabalhe no seu coração. E você tem que perdoar essa pessoa que tanto fez mal para você, liberando perdão para ela, em voz alta, Senhor, eu perdoo o fulano de tal que fez isso para mim. E diga em oração que a pessoa fez para você. Então, se o Pedro fez uma coisa ruim para você, você vai dizer, Senhor, eu libero o Pedro da minha vida.
E eu perdoo ele de coração, eu perdoo ele, decido não guardar mais isso dentro de mim. Eu decido abrir mão desse sentimento velho, desse velho rancor. Eu não quero mais isso para mim. Eu perdoo, eu tiro isso de mim. Nós podemos estar sensíveis a qualquer coisa que acontece na nossa vida, que a gente já acha que é o fim do mundo, porque o nosso coração está machucado. Eu digo, as pessoas, elas não veem o mal que causam. Elas não veem o mal, elas só veem o mal que é causado contra elas. Mas o mal que elas causam na vida dos outros, elas não veem. Então, eu sei que para você pode ter sido, sabe, terrível isso. E a pessoa nem sentir nada. Mas Deus é para o teu bem essa libertação hoje. É para o teu bem, é para que você saia dessas memórias, sabe, que estão de alguma maneira mantendo você num cativeiro espiritual. O Senhor te trouxe aqui nessa oração hoje para te libertar, tirar esses velhos rancores que há no teu coração e trazer algo novo para a tua vida. Amém? Escreve aqui nos comentários: Deus tem algo novo para a minha vida. E o novo de Deus passa de você abandonar o velho. Jesus disse que não tem como colocar vinho novo em odres velhos. Está na hora de você tirar esse velho rancor daí. Em nome de Jesus, perdoa essa pessoa. Perdoa essa pessoa que tanto massacrou você. Perdoa essa pessoa que tanto fez o mal para ti, para os teus filhos, para a tua família. Está na hora de você abandonar esse velho rancor. Você não pode viver mais isso na sua vida. Deus tem algo novo para a sua vida. Glória a Deus. Hoje é o dia da tua libertação. Hoje é o dia da tua libertação. E a terceira coisa, assuntos que você deveria encerrar. Eu vou repetir. Para você receber mais de Deus, tem assuntos que você deveria encerrar. Como assim assuntos que eu deveria encerrar? Tem gente que fica martelando na mesma tecla. Ela fica martelando na mesma tecla, sabe? E ela se torna até chata, porque ela fica fazendo a mesma coisa vez após vez. Ela martela na mesma tecla. E Deus está dizendo para você: encerra esse assunto. Para de cobrar essa pessoa. Para de cobrar, para de tentar, sabe, resolver com as tuas forças isso. Encerra esse assunto. Deixa para Deus esse assunto. Deixa que Deus entre nessa situação. Está na hora de encerrar certos assuntos. Se você tem dívida com alguém, se essa pessoa, se você deve para uma pessoa, não é para uma instituição, você deve para uma pessoa, e essa pessoa está cobrando você sabe que deve, você tem que encerrar esse assunto. Vai lá e negocia com essa pessoa. Mas encerra esse assunto e diz: olha, a partir de hoje eu vou pagar X valor para você e vou encerrar esse assunto. Tem gente que caminha na vida deixando um monte de portas abertas, não encerra o assunto. Vai ficar a vida inteira falando que o marido traiu, que a esposa traiu. Vai ficar a vida inteira falando que o pai traiu, que a mãe traiu. Vai ficar a vida inteira falando que o líder agiu de forma errada com você, que o seu patrão é mau, que você passou por muitas coisas no seu trabalho. Vai ficar a vida inteira nesse mesmo assunto. Você está rodeando a mesma montanha. Está na hora de você encerrar esse assunto. Está na hora de você encerrar. Senhor, eu entrego nas tuas mãos esse assunto e vou prosseguir com a minha vida. Você vai ficar a vida inteira, sabe, falando que as pessoas arrancaram os teus sonhos. Vai ficar a vida inteira falando que as pessoas não ajudaram você. Até quando você vai ficar nessa mesma montanha, vez após vez? Você não vê que você está travado por causa disso? Está na hora de você encerrar esse assunto. Encerra esse assunto. Para de cobrar. Para de falar. Decidiu perdoar, então não fala mais o assunto. Decidiu perdoar, não fala mais o assunto. Encerra isso. Para de falar isso. Isso está trazendo mais dor, isso está trazendo mais ferida, tanto para você quanto para aquela pessoa que fez o mal para você.
Há pessoas que passam por divórcios complicados, sabe? Onde há injustiça no divórcio. E a pessoa fica 20 anos falando disso. 20 anos, ela não consegue tocar a vida dela para frente, porque ela não encerra o assunto. Esse assunto ainda está aberto, está pendente na vida dela. Só está pendente porque você não entregou nas mãos de Jesus. Você já procurou um advogado? Isso já está nas mãos do advogado. E isso já está na mão de Deus também. Não tem por que você carregar isso mais. Encerra esse assunto. Escreve aqui nos comentários: assuntos precisam ser encerrados. Deus não está mandando a pessoa nova para a sua vida, Deus não está mandando mais recursos, Deus não está mandando mais oportunidade, porque você está ainda na volta do mesmo assunto. Você não saiu daquele assunto, você está, rodeando a mesma montanha. Está na hora de você encerrar esse assunto. O Espírito Santo está falando com alguém hoje aqui. E o Espírito Santo está dizendo: meu filho e minha filha, encerra isso. Encerra esse assunto. Encerra esse assunto. Isso não pode mais fazer parte da sua vida. Aleluia! Deus está falando para pessoas aqui, para Ele entrar com justiça na tua vida. Esse assunto tem que ser encerrado. Esse assunto tem que ser encerrado. Até para que o novo de Deus entre na sua vida. E você sabe que assunto tem que ser encerrado. O Espírito Santo já está falando com você. O Espírito Santo, antigamente, agora eu vou falar também dos meus erros, das minhas falhas. Quando eu pastoreava a igreja, eu fiquei 15 anos pastoreando a igreja. Quando eu pastoreava a igreja, uma pessoa saía da igreja, eu ficava chateado, eu não ficava falando, mas eu ficava chateado e sempre pensando. Ajudei a pessoa, quando ela estava numa pior, eu estava lá com ela, sempre fui bênção na vida dela. De repente essa pessoa me abandonou. E eu me sentia assim: puxa, como as pessoas são ingratas. E esse sentimento vinha muito a mim, de pensar isso, como as pessoas são ingratas comigo, como eu sou injustiçado. E eu pensava muito essas coisas, até que um dia, eu decidi encerrar esse assunto e dizer: sabe de uma coisa? A porta que saíram também está aberta para voltarem, meu coração está livre, eu quero viver em paz, eu quero viver na bênção do Senhor. A partir daquele dia, foi um alívio, desatou algo na minha vida poderoso. Por isso está na hora de você encerrar esse assunto. Encerra esse assunto. O Espírito Santo está falando: encerra esse assunto. Agora, encerra esse assunto. Bota uma pedra nisso. Entrega nas mãos de Jesus. Entrega nas mãos. Escreve isso aqui nos comentários: Jesus, está nas tuas mãos esse assunto. Está nas tuas mãos. Escreve aqui. Isso vai ser um ato público seu. Vai ser um ato público seu. Você vai escrever aqui nos comentários exatamente isso: Jesus, eu encerro esse assunto. Hoje, é hoje que eu encerro esse assunto para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Você vai colocar isso nas mãos de Deus e vai encerrar essa conversa, vai encerrar essa dor, você vai encerrar, para que o inimigo não tenha mais poder nenhum sobre a tua vida, para a glória de Deus. Aleluia, Deus é bom. Eu sinto Deus aqui nessa oração. Eu sinto Deus aqui falando com pessoas. Encerra esse assunto aí. Glória a Deus. E você vai ver Deus agir. Amém? Você vai ver. Quem cumpre princípios, Deus cumpre promessas. Olha o testemunho que eu recebi da Romana. Ela escreveu assim: bom dia, profeta. Bom dia, Romana. Deus me ajudou com a minha filha, que estava com a saúde debilitada. E graças a Deus nem a bombinha usa mais. Agora, meu marido está com câncer. Há meses não sabia o que era parar de sentir dor. E eu já estava desanimada. Nada fazia a dor cessar. E nessa semana não sabemos ao certo porquê, mas extravasou como se fosse uma inflamação. E a dor foi indo embora. O que me fez perceber o agir de Deus foi que pela primeira vez meu marido assistiu a sua live. E foi também a primeira vez que ele pediu para eu enviar novamente. Ele está sem dor. Vai seguir com as rádios, mas sem dor. Obrigado por nos mostrar Jesus e Deus todos os dias. Oh, glória a Deus! Glória a Deus, Romana. Deus é fiel. Você pode dar um glória a Deus aí pela fidelidade dele? E você, que é meu parceiro na televisão,
Você já parou para pensar que hoje nós já pregamos o Evangelho, eu e você? O Evangelho foi às campanhas, foi ao interior. O Evangelho foi nas cidades, sabe, mais distantes das capitais do nosso Brasil. E hoje nós levamos a palavra, eu e você que é meu parceiro. E se você quer ser meu parceiro na televisão, entra no meu site ou entre em contato com a minha equipe e que Deus te abençoe. Eu agradeço também a todos que têm intercedido por essa nobre missão que Deus tem me dado. Amém? E se você ainda não adquiriu esse livro aqui, extraordinário, Café com Jesus, que é um devocional, uma palavra para cada dia. São 365 devocionais. Você pode adquirir lá no meu site, entra lá no site www.viniciusiracete.com.br e adquira o meu livro Café com Jesus, tá bom? E hoje começa, né, gente? Começa o quê? Começa o nosso seminário de batalha espiritual dentro da Academia Quino Global às 19 horas. Então você que é aluno da Academia Quino Global, hoje 19 horas te aguardo. E se você quer, sabe, abrir a tua visão espiritual e começar a ver o mundo espiritual de uma maneira diferente, eu convido você a se tornar nosso aluno na academia para você participar do evento que acontecerá hoje e amanhã dentro da Academia Quino Global. É só você ir lá no meu site ou aqui na descrição do vídeo tem o link da academia e se tornar nosso aluno. Vai ser transformador na tua vida, tá bom? Eu vou declarar o Salmo 91 e eu quero pedir a você que está aí junto comigo, que você já deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza, deixa aí o teu like, para que o YouTube ele venha mandar essa oração para outras pessoas. E eu quero pedir que você envie para os seus contatos agora essa oração. Envia para amigos, envia em grupos, manda para alguém, seja uma bênção. Começa a tua semana sendo uma bênção na vida de alguém. Começa a tua semana semeando essa palavra na vida de alguém. Amém? Então pega o link da oração e manda para alguém agora, em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Escute, eu tive uma visão enquanto estava lendo o Salmo 91, eu vi como se fosse uma mão bem aqui na boca. Tem alguém que estava sendo impedido de falar. Tem alguém que está aí ao vivo. O inimigo tem mantido você quieta demais. Está na hora de você falar. Está na hora de você se posicionar com algo que Deus te mostrou. Não sei se é na empresa, eu não sei se é para falar algo para alguém que você está com dúvida, mas Deus está falando com você. Eu também quero liberar uma palavra sobre a Sueli, que está me ouvindo. E Deus manda dizer para você, Sueli, essas dores que você tem no joelho, o Senhor está te tocando agora, está te restaurando agora. Amém? Seja curada, seja livre agora, em o nome de Jesus Cristo. Há uma pessoa também com dores fortíssimas no pescoço. Seja liberto, seja liberta. Você que tem uma ótica e que hoje acordou dizendo a Deus, Senhor, eu quero uma palavra sobre essa ótica. Quem abriu essa porta para você é Deus, e é Deus que sustenta essa ótica, não tenha medo. Amém? Eu quero agora orar por você.
eu quero te apresentar diante de Deus, no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, estamos nesse propósito em jejum e em oração, acreditando a Deus que Tu és um Deus de milagres, que Tu és um Deus de sobrenatural, acreditando que não existe nada que é impossível para Ti. Por isso, Senhor, nós profetizamos vitória de Deus agora, entrando na vida dessa pessoa. Senhor, essa pessoa que se chama Ilza Peçanha, seja você quem for, Ilza Peçanha, Deus te visita agora. Deus vem com respostas ainda esse mês para a tua vida, Ilza Peçanha. Senhor, vá liberando o teu poder agora sobre a vida dessa pessoa que está orando junto comigo, e que as muralhas, as barreiras sejam desfeitas no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, que tudo aquilo que mantém essa pessoa num cativeiro, que ela seja livre agora, que toda crença limitante dentro dela, tudo aquilo que está impedindo ela de crescer, tudo aquilo que está impedindo ela de avançar, seja quebrado agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E nós te pedimos, Espírito Santo, faz uma obra, tirando completamente toda mágoa, todo velho rancor, todo ressentimento no coração. Perdoamos, Pai, liberamos o perdão, abençoamos essas pessoas que nos fizeram mal e pedimos, Pai, a Tua bênção, pedimos o Teu favor, pedimos, Pai, que o Senhor traga a libertação do jugo, a libertação do peso espiritual, que tudo aquilo que pesa sobre essa pessoa seja removido agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E a minha oração é para que Deus abra as portas certas, que Deus te traga as pessoas certas, que Deus te conecte ao melhor aqui dessa terra. Eu oro para que o Senhor te abençoe financeiramente, eu oro para a tua empresa prosperar, eu oro para que teus negócios venham avançar, que você venha conseguir expandir, que você possa abrir filiais, que você possa dar mais emprego para as pessoas. Eu oro em nome de Jesus Cristo, Pai, também te pedindo fortalecimento para essa pessoa que está cansada, para essa pessoa que seu corpo, Pai, está amortecido de tantas lutas e que talvez ela tenha desanimado. Senhor, assim como o Senhor derramou a unção fortalecedora sobre Elias, que o Senhor traga a unção fortalecedora sobre esse trabalhador, sobre essa trabalhadora e essa pessoa, Pai, que está abatida numa cama de hospital. Senhor, que agora ela levante os olhos para o alto, porque o socorro de Deus está tocando na vida dela. Eu digo a toda enfermidade física, emocional, renda-se ao poder de Jesus Cristo agora. Renda-se ao poder de Jesus Cristo. Eu libero uma palavra profética sobre a tua vida. Deus abrirá caminhos novos. Deus colocará coisas novas no teu caminho, no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe teus filhos. Que o Senhor abençoe teu casamento. Que tudo aquilo que vem contra você para te intimidar, para te abater, eu oro agora para que isso seja quebrado em nome de Jesus. Libero uma palavra: nada nem ninguém vai tirar o que Deus colocou na tua vida. Você vai prosperar ainda mais em nome de Jesus. E profetizo salvação na tua casa. Que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Se você recebe essa oração e essa palavra, compartilha com o máximo de contatos que você puder. 9 da manhã eu vou estar ao vivo aqui, dando direção profética, e depois às 18 horas. Deus te abençoe e até mais.